quantidade, energia, eletricidade. Medidas, tamanhos, imagens e sons. Em todas as cores, em todos os tons. Deciframos o universo de A a Z. Isso tudo feito pra você. A física e o cotidiano. A velocidade sempre estimulou o conhecimento humano e até mesmo o aperfeiçoamento no esporte. Tudo gira em torno do movimento e da velocidade. Recordes são quebrados a cada competição, exigindo uma performance cada vez mais arrojada e eficiente em vários setores. Vamos falar de cinemática. Cinemática é o ramo da física que estuda os movimentos no estabelecimento das relações entre posições, velocidades, acelerações, tempo, trajetórias e referenciais. Por exemplo, este juiz pode achar que está parado, mas não está. Nada está parado. Aquele estudante espera pelo ônibus e também acredita estar parado. Engano! O mundo está sempre em movimento, e a ideia de movimento ou repouso está ligada a um ponto de referência ou referencial. E nesse momento, o referencial é o juiz, observando os atletas, as arquibancadas, ou o nosso personagem vendo os carros que passam e até as nuvens que se movimentam devido à ação dos ventos. Nesse instante, o ônibus se move em linha reta com velocidade constante. Ele é um referencial inercial e os passageiros estão em repouso relativo ao ônibus. Entretanto, se o motorista frear ou mudar de velocidade, tudo dentro dele experimenta uma alteração no movimento. O estudante não pegou esse ônibus de forma aleatória. Ele tem que chegar ao seu destino e, para isso, precisa de um meio de locomoção que faça o trajeto necessário. Trajeto ou trajetória é o caminho que o ônibus percorre até chegar ao ponto em que o estudante precisa descer. Corresponde a uma linha imaginária que passa por todos os pontos ocupados pelo veículo durante o seu percurso. Mas, se houver um obstáculo, o caminho será alterado e, por isto, a viagem pode demorar mais do que o previsto. A trajetória não é fixa, mas depende do referencial adotado, ou seja, de quem a observa. Com uma bolinha que nosso amigo acaba de jogar para o alto e apanhar de volta. Todos os passageiros veem a bola cair em linha reta dentro do ônibus. Mas um observador fora do ônibus veria algo completamente diferente. A bolinha descreve uma trajetória curva, chamada parabólica, pela forma que apresenta. Distância percorrida e deslocamento não são a mesma coisa. Embora o caminho tenha mudado, o deslocamento final do ônibus será o mesmo. Já o espaço percorrido será diferente, pois agora o ônibus terá que percorrer um caminho mais extenso. E mais, o espaço percorrido pode ser curvo e cheio de voltas, mas o deslocamento será sempre uma reta que sai do ponto de partida e aponta para o ponto de chegada. Ele é um vetor, o vetor deslocamento. Um bom exemplo é um carro se movendo em uma pista circular. Ele sai de um ponto e, depois de certo tempo, retorna a ele. Quando isso acontece, o deslocamento é zero, mas o espaço percorrido é o comprimento da circunferência descrita. Deslocamento e espaço percorrido só serão iguais quando o corpo se movimentar em linha reta em um único sentido. Mas é claro que o fato de dois ou mais corpos percorrerem o mesmo caminho não significa que chegam ao destino exatamente no mesmo tempo. E a velocidade é a responsável por isso. O mesmo caminho pode ser percorrido muito rapidamente ou bem lentamente. A duração do percurso dependerá apenas da velocidade do corpo. Velocidade é uma grandeza vetorial associada à rapidez ou lentidão do movimento. Ela é sempre tangente à trajetória e o seu sentido é igual ao do movimento em cada ponto. Alterações bruscas de velocidade
podem ter efeitos inesperados. O motivo básico pelo qual a pizza às vezes chega à sua casa com o recheio todinho de um lado da massa tem a ver com o conceito de aceleração. Mas o que é aceleração? A aceleração está ligada às mudanças de velocidade. Se não existir aceleração, o vetor velocidade permanecerá sempre o mesmo. A aceleração também é um vetor, mas somente existe aceleração na presença de uma força resultante não nula. Isto porque a força é sempre responsável pela alteração do movimento. A aceleração pode aumentar a velocidade, como acontece quando o motorista pisa no acelerador, ou pode reduzi-la, como ocorre quando ele pisa no freio. No primeiro caso, teremos um movimento acelerado, e no segundo, um desacelerado, também chamado de retardado. Quando o queijo da pizza parece deslocado para um lado da embalagem, isso é devido à existência de outro tipo de aceleração, chamada centrípeta. A aceleração centrípeta, como o próprio nome sugere, é dirigida para o centro da curva descrita pelo corpo. Quando a moto do entregador de pizza faz curvas com velocidades mais elevadas, a aceleração centrípeta também aumenta e o resultado todo mundo já sabe. Alguns movimentos, em função de suas características cinemáticas, são considerados particulares. Se uma gota d'água for colocada no interior de um tubo contendo óleo, dois aspectos fundamentais desse experimento serão observáveis. A gota começa com uma velocidade mais alta devido à queda sob aceleração da gravidade, mas logo em seguida, por causa do efeito do atrito com o óleo, alcança uma velocidade limite. A partir daí, a exemplo de uma gota de chuva ou de alguém que utiliza um paraquedas, a gota d'água se deslocará com velocidade constante e em linha reta. Frequentemente, este movimento é conhecido como MRU, iniciais de Movimento Retilíneo Uniforme, isto é, movimento em linha reta de um corpo cuja velocidade é constante e diferente de zero. Diferentemente do experimento da gota d'água que se desloca em óleo, um objeto abandonado a certa altura do chão terá sua velocidade aumentando uniformemente, pois estará sujeito à ação da aceleração da gravidade, que, como vimos, provoca alterações na velocidade tangencial. Neste caso, se a trajetória relativa ao deslocamento do corpo for uma linha reta, teremos um movimento retilíneo uniformemente variado, ou MRUV. Esses são alguns casos de movimentos lineares particulares, mas há também movimentos circulares, como o MCU, Movimento Circular Uniforme. Como seu nome indica, este é um movimento descrito por uma partícula que percorre uma trajetória circular com velocidade de rotação constante. Note que a direção e o sentido da velocidade tangencial se modificam em cada ponto da curva. No vácuo, todos os corpos caem com a mesma aceleração, não importando se são grandes ou pequenos ou de que matéria são feitos. Esta aceleração é conhecida como aceleração da gravidade. No caso da Terra, ao nível do mar, ela vale 9,8 metros por segundo ao quadrado. Tempo e movimento têm uma importância vital na evolução humana. Veja os ponteiros do relógio, por exemplo. Tranquilamente descrevem um movimento circular uniforme, ou MCU. Note que cada ponteiro leva um tempo específico, chamado período, para completar uma volta no mostrador do relógio. 1 minuto para o ponteiro dos segundos. 1 hora para o dos minutos. 12 horas para o das horas. A frequência é definida como o inverso do período, ou seja, equivale ao número de voltas que o corpo executa em 1 segundo, por exemplo.
Período e frequência são importantíssimos no estudo dos fenômenos repetitivos, também chamados de periódicos. Alguns exemplos são as ondas do mar, os batimentos cardíacos, o som e tudo ligado a ele, o movimento da Lua e dos planetas e muitos outros. E falando em movimento, não fique aí parado. E falando em tempo, não perca o seu, que é tão precioso. Procure saber mais sobre os fenômenos à sua volta. Entregue-se à curiosidade. Faça isso com seu grupo de estudos. Pesquise e divirta-se.